Na sequência, eu agravo instrumento, Fortaleza, agravante CBS, gravada DQO, gravada MQBS, RPDQO. Relatório de barra do José Ricardo, número SAG 062 149572 2024 806 217. Doutor, está dizendo que o requerimento de desistência do recurso, é isso, doutora? Não está? Modificou. Então, Vossa Excelência declina da sustentação oral. Então, vou anunciar o resultado do julgamento, agravo instrumento não conhecido. Boa tarde, doutora. Tudo de bom. Gratuito de Bardô Emanuel, não podemos julgar. De Bardô Emanuel não está no sistema. Minha relatoria, podemos. Então, 166, né? Vamos seguindo aqui na ordem, né? O que podemos fazer? Então, chama a julgamento da apelação civil de Maranguape, apelante Itaú, Unibanco S.A., apelado Islam da Silva Félix, de minha relatoria, o número 166, SAG 0201-204-21-222-806-01-19. Requerer ostentação oral, o Banco Itaú, através da doutora Ana Virgínia de Andrade Silva, OAB Ceará, 36.602. Retornar aqui para o meu sistema. Boa tarde, doutora Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, desembargador? 66 aqui, só um momento, doutora Ana, por favor. 66, contratos bancários. A votação já está. Doutora Ana, aqui, no resumo, consta o banco apelante, o Banco Itaú, como apelante, e apelado o Islã. Mas, no feito, a ação ela foi julgada, é uma revisional, né? Ela foi Isso, julgada improcedente. isso. Né? Então, está havendo um equívoco aqui de autuação. Nosso pleito seria para manter a sentença em totalidade. Exatamente. Então, eu aqui estou mantendo a sentença, doutora Ana, como ela foi prolatada, viu? Excelente, declino, Transação então. de juros tem uma pactuação expressa, sistema de amortização da tabela price. Antigamente havia uma dúvida, aplica ou não aplica? Hoje ela é legal, né? Isso. E ela quer pretendir a parte, né? Tem o direito de pretender, pleitear, aplicação do método Gauss, não cabimento, precedentes, conhecido e não provido. Excelente. Excelência, então declina da sustentação? Sim, desembargador, declina. Então, eu anuncio o resultado do julgamento. Aqui está equivocado, viu? Na verdade, apelante é a pessoa física, é o consumidor. Islã. Mas, tudo bem. Eu anuncio o resultado do julgamento pela ação civil conhecida e não provida. Decisão unânime. Do desembargador Carlos Augusto também não podemos, que na ordem de votação do desembargador Nonato, ele faz parte. Aí tem outro de Vossa Excelência, o centro de minha relatoria, podemos passar para ele. É o 162, apelação civil do Iguatu, pelante Maria de Fátima Ribeiro de Souza, pelado Banco Itaú Consignado S.A. de minha relatoria, é o número 162, SAI 0201 970 27 23 806 0091. Aqui o Banco Itaú é apelado. Número 2. E o voto é nesse sentido, o governador Zé Ricardo falou, conhecida não provido, doutora Ana Virgínia. A decisão já está unânime. Excelente. Declino também, desembargador Mauro. Pois não. Então, a secretaria nota que a doutora Ana declinou da sustentação oral e eu anuncio o resultado
do julgamento. Apelo de Maria de Fátima Benedito conhecido e não provido. Decisão unânime. Temos outro da minha relatoria. Podemos passar para ele. Que é a apelação Cid Fortaleza, apelante Integral Engenharia Limitada, apelante Crisanto Ferreira de Almeida, apelante Ruth Barros de Almeida, apelado Banco do Brasil S.A., de minha relatoria, número SAI 0167-640-22-2019-806-0001. Requerer ostentação oral, Dr. Rafael Freire de Arruda e Tatiana Façanha Borges, pela apelante integral. Não estão presentes. Tatiana, me recordo. Ela já tinha sustentado, né? Ela já tinha sustentado. Creio que sim. Não foi adiamento, não, esse? Tem certeza? Absoluta? Qual? 137. Mas você já tem sustentação. Eu respondo com certeza absoluta. Semana passada. Ela sustentou pela integral, sim. Ela retirou novamente, mas não cabe outra sustentação. Peraí, tem certidão legal? Tem. Mas me conta. Sustentação. Sustentação. Alex. Não caberia essa. Ela passa por 3 meses. Se tiver pouco, né? Formação. Vou tirar o decréscimo. Então, na ausência da doutora Rafael e da doutora Tati B, porque não cabia a segunda sustentação oral, eu fui até examinar mais uma vez o regimento interno, né? E é aquele caso, Badão Manuel, que houve uma sustentação oral, não sei se Vossa Excelência se recorda, depois a doutora Tatiana fez a sustentação, ela fez em prol da integral. E também consta o Crisanto, o Crisanto e a senhora Ruth, como executados no processo de origem. E nenhum e nem outro foi citado. E ela levantou isso aqui, a eminente advogada, da tribuna presencial aqui. E eu até indaguei, doutora, essa questão, que é uma questão de ordem pública, inclusive transrescisória, né? Que é a ausência de citação, ela não está contida aqui no recurso de apelação. Não, doutor, ela respondeu. De fato, não está, mas eu estou arguindo aqui. E aí eu pedi para retirar de mesa e não tive tempo de trazer na forma regimental inicial, teve que ser republicado, daí o julgamento hoje. Mas veja bem, não caberia uma segunda sustentação oral. Não caberia, porque o regimento interno só permite em 2 situações nesse caso. Se houver um deferimento de diligência, e é natural, porque a diligência tem como consequência a juntada de algo, normalmente uma prova, né? E aí é natural que dessa prova parte falar, ou se houver mudança da turma julgadora. Né? Por exemplo, o desembargador Zé Cado, que faz parte aqui, poderia estar de férias, né? E passaria para o desembargador a sequência eu, o desembargador Carlos, e aí Vossa Excelência. Aí, havendo mudança na turma julgadora, justificaria que a previsão regimental, mas também não é o caso. Então, de qualquer forma, não caberia uma nova citação oral aqui. Então, vou anunciar o resultado do julgamento, desse 137, que eu já fiz aqui o chamamento do feito, de minha relatoria, mas de fato ela tinha razão aqui da tribuna. Nenhum nem outro desses apelantes, Crisanto e Ruth, eles foram citados e nem tem um comparecimento espontâneo a justificar que
Na ausência de citação. Então, é apelação civil conhecida e provida. Decisão unânime. O Bardô Donato já retornou, né? Eu vejo aqui. Então, vamos voltar. Já, presidente, quero informar que esse aparelho não foi aprovado, não, viu? Esse aparelho tem que haver uma melhoria aí do serviço. Mas ele pega na estrada em alguns pontos, outros não pega, viu? Às vezes é ajuste, pode ser um ajuste também. Nós estamos no 942 de Bardô Donato. Eu acompanho o relator, presidente. 942. Pois não. Só retornar aqui. Qual é o número? É o 331, né? 331. Então, retornando ao feito 331, que é a apelação de Fortaleza, que eu já fiz a identificação, está sob a técnica 942, inclusive já fiz a leitura da síntese do julgamento, e eu já indaguei ao doutor João César e dispensa a leitura do relatório. Já dispensa, né? Dispensa, excelência. Dispensado também a leitura do relatório. Passa a palavra ao doutor João Sérgio Gondim Feitosa Filho, que irá sustentar em prol da apelante, a Luiz. Obrigado, excelência. Excelentíssimo desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, presidente dessa Câmara. Desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa, relator desse processo. Desembargador Emanuel Leite Albuquerque, que abriu o voto vistas. Desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. E o nosso presidente do TRE, desembargador Raimundo Nonato, virtualmente. Desembargador Mauro, desembargador Vidal, são os nossos excelentíssimos desembargadores a votar nesse processo em questão. Serei breve e o mais conciso possível na minha sustentação, até pelo adiantar da hora. Mas apenas para situar vossas excelências do processo em questão, se trata de um pedido de transferência entre universidades privadas, Uninta, em Sobral, Unifor, em Fortaleza, onde a apelante cursava medicina na Uninta, mas por conta de um intempérie de saúde do seu pai, que teve um infarto, ela requeriu que fosse transferido o seu curso para a Unifor e prontamente foi deferido liminarmente, em primeira instância, mas na sentença de mérito a liminar foi revogada. Trouxemos essa apelação, caiu nesta Câmara, sob relatoria do excelentíssimo desembargador Carlos Augusto. O mesmo optou pelo improvimento do recurso. Após a nossa sustentação, o desembargador Leite Albuquerque levantou uma divergência, o desembargador Nonato acompanhou e cá estamos. E com máxima venha ao doutor relator, não por qualquer outra motivação que seja apenas a interpretação fática do processo, a defesa discorda do seu posicionamento e concorda integralmente com o voto vistas do desembargador Emanuel, que agora irei expor os raciocínios aqui para a apreciação tanto do senhor desembargador Mauro como do senhor desembargador Zé Ricardo. E nessa questão, excelências, como dito, é uma questão que infere o caso, o direito tanto à educação quanto à proteção da família, previsto na Constituição. E o desembargador Leite Albuquerque, no seu voto vistas, que nós entendemos que caminha sinergicamente com o que a 2 a defesa, ele, discordando, mas sempre respeitosamente do relator desembargador Carlos Augusto, ele, em seu próprio voto, ele traz o artigo 49 da Lei 934/96, que delimita as hipóteses de transferências entre universidades privadas, mas ele muito bem também, no mesmo voto, ele discorda desse jaiz apresentado. Ora, há circunstâncias excepcionais aqui constantes e muito bem elencadas no voto vistas que permitem essa transferência voluntária de estudantes entre instituições privadas de ensino superior. E no caso aqui em tela, para além disso, envolve um direito à educação, um direito à saúde, à proteção da família e também à dignidade da pessoa humana, certo? Levando assim o nosso entendimento e concordância com o desembargador ao judiciário
extrair, vamos usar essa palavra, da normativa uma carga de justiça possível, que, em regra, vai estabelecer os princípios e preceitos, das relações sociais. Mas, no caso em si, a autora da época, hoje apelante, ela cursava medicina, como dito, na Uninter, mas o seu pai, em outubro de 2019, sofreu, o desembargador Leite Albuquerque, um infarto agudo do miocárdio. No português bem dizido, desembargador Mauro, infarto cardíaco. E, no próprio laudo acostado das folhas 3, 4, 5, é dito, inclusive, que a apelante foi alertada que o seu pai poderia ter vindo a falecer. Existe no laudo o risco de morte real. E, à época, a apelante encontrava-se em Sobral, distante aproximadamente 240 km de Fortaleza, mais de 3 horas de viagem, aproximadamente 3 horas e meia. Ou seja, seria o intempere a apelante residir na cidade e necessitar cuidar do seu genitor na capital, tendo essa distância que não é uma região metropolitana, não é um município próximo. Sendo assim, tal circunstâncias agravaram o estado de saúde da apelante, que, como foi exposto nos autos, ela é avaliada medicamente como portadora do transtorno depressivo, que é a CID-10F33. E, por conta dessa questão, para ser eufêmico, dessa questão séria de saúde do seu pai, ela teve uma regressão crassa no seu tratamento. Ela regrediu naquilo que ela vinha apresentando. E eu peço vênias para só citar aqui, desembargador Vidal, que o próprio atestado médico diz: a senhorita Heloísa Magalhães de Macedo, a apelante, foi diagnosticada como portadora do transtorno depressivo recorrente em dezembro de 2015. Evoluiu bem após um ano de tratamento, permanecendo estável e conseguindo obter conquistas em sua vida acadêmica nos anos subsequentes. Estava cursando medicina. Porém, o impacto do adoecimento de seu genitor abalou seriamente a paciente e isso repercutiu imediatamente em suas notas. Ela voltou a ter sintomas depressivos, pasmem, dessa vez com ideação suicida, pensando em tirar a própria vida pela situação que via o pai passar. E teve que reiniciar seu tratamento. Apesar da recuperação do pai, a paciente não retornou ao seu nível de funcionalidade anterior. E preocupa-nos a ausência de suporte familiar pela distância da cidade onde estuda. Ora, excelências, é claro que manter a sentença de mérito, cassando essa liminar, seria uma regressão, uma contraproducência com a apelante, no sentido tanto de afastá-la do seu núcleo familiar que precisa do seu auxílio, quanto ela, os senhores sabem, cada universidade tem suas cadeiras, tem suas disciplinas, ela poderia perder todo o curso já conquistado, porque vai com a disciplina, outra cadeira, outra é diferente, então uma universitária que já está na metade do curso de medicina teria que regredir para o primeiro semestre. E isso nos leva de encontro à teoria do fato consumado, que nós entendemos ser a situação aqui em caso, Barra do Mauro. E a teoria do fato consumado, como o senhor sabe bem mais do que eu, ela estabelece, de acordo com o RESP 709/1934, de relatoria do ministro Humberto Martins, que, abre aspas, as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. E é exatamente isso que o desembargador Leite Albuquerque trouxe no voto vistas dele. Ora, desembargador Vidal, se tinham a liminar concedendo a transferência, porque depois de 5 anos, desembargador Mauro, agora vai ser cassada e vai impactar diretamente na vida pessoal, acadêmica e profissional da apelante. Para além disso, é pouco crível que ela tenha condições mentais para cursar o curso de medicina, se a tutela for realmente cassada. Por quê? Regredir metade do curso. Ora, imagine nós na faculdade de Direito, se já estivéssemos na metade do curso, tivesse que voltar para o primeiro semestre. É uma situação ímpar e uma situação que pode trazer danos irreversíveis. E também
não se vislumbra, desembargador Mauro, nenhum prejuízo à Unifor. Por quê? A apelante vai continuar pagando as suas mensalidades. Ou seja, não vai gerar a faculdade, que é a minha universidade também, nenhum prejuízo sequer quando se fala disso. É por essas razões, senhores, excelentíssimos, já me encaminhando para o final, como prometi ser breve, que nós pedimos, desembargador Mauro, desembargador Vidal, que o voto vistas, logicamente, com as máximas venhas ao relator, nenhum, é a questão apenas do Estado Democrático de Direito, a divergência de ideias e nada além disso, que seja acompanhado o voto vistas levantado pelo desembargador Leite Albuquerque e já acompanhado pelo desembargador Raimundo Nonato por vossas excelências, no sentido de conhecer o recurso de apelação e provê-lo para reformar integralmente a sentença de piso. É esse o requerimento da apelante, excelência. Obrigado. Pois não, doutor João Sérgio, eu passo a palavra ao relator, desembargador Carlos Augusto. Pois não, senhor presidente. Parabenizar o doutor Sérgio aí pela segunda vez aqui na tribuna, né? Na técnica do 942, mas pedindo vênia, mil vênias ao voto vista e à divergência, eu confirmo, ratifico o voto até então proferido pela manutenção da sentença, né, e improvimento do recurso, entendeu? Eu entendo que a Lei 93, 94 e 96, ela prevê as hipóteses de transferência, né? Nós temos aí quase 5 anos, em tese nós não temos, digamos, a conclusão do curso. Não temos. Né? Se fosse uma situação excepcional, até creio eu que, com a devida vênia, a relatoria, né, sequer daria, se curvaria a situação fática. Né? Admitir uma situação dessa seria abrir um precedente perigosíssimo. Até porque, como seria 1 ano, 2 anos, 3 anos, qual seria, para a sociedade, o que é que a relatoria ia passar nos futuros pedidos até então ajuizados, né? Eu entendo que as jurisprudências citadas são jurisprudências antigas, o colegiado, todas as câmaras, eles avançaram no sentido de limitar ao extremo, entendeu? As transferências, especialmente do curso de medicina, né? Nós temos isto é o corriqueiramente que nós observamos. E, em face desse, está bem lançado aqui o voto, né? Jurisprudências bem matéria, bem recente, entendimento que já foi superado com relação aos entendimentos anteriores de 2011, 2012, se não me falha a memória, de forma que eu mantenho integralmente a sentença, entendeu? Pelo improvimento do recurso. Não, desembargador Carlos. Na sequência, eu passo a palavra ao decano, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Senhor presidente, eu já lancei meu voto vista. Vossa Excelência já até como presidente, né, estava presente. Vi atentamente. O desembargador também encontrava-se presente, né? E eu quero deixar bem claro de que o retorno dessa senhora para Sobral tem um prejuízo enorme, porque tem aquela questão de pré-requisitos, a questão de pontuação de cada disciplina, né? Então, se ela tiver feito uma disciplina aqui, que sejam 4 pontos, e lá seja 5, ela já perderia essa cadeira e teria que fazer novamente.
Isso, depois de 4, 5 anos, era na faculdade, o certo que vai acontecer isso aí, vai ter um prejuízo imensurável. Como eu gostava de dizer, numa dimensão incomensurável. Então, prejuízo terá. Nenhum prejuízo teria ou terá para a faculdade, para a Unifor. Até porque eu estava conversando com os senhores sobre essa questão de transferência, e teve uma época que existia uma rigidez enorme com relação a essas transferências. Mas no momento que criaram-se outras faculdades, né, faculdades que resistiam muito a essas transferências, como é o caso agora da Unifor, chegaram até a colocar outdoor, fazendo propaganda que aceitaria transferidos. Né? Não sei bem a certo se seria a própria Unifor que chegou a colocar esses fora agora o de não da propaganda outdoor, né? Mas propaganda em rádio, inclusive, sobre isso, né? Então tudo gira ou gravita em torno do interesse. Minha filha, só para dizer, eu estou em sessão, já para ti, viu? Estou falando, viu? Então eu vejo que há muito gravita, muito em torno de interesse econômico, é por aí que anda a coisa mesmo. Então, mantenho o meu voto já lançado, e é assim que me pronuncio, senhor presidente. Perdão, desembargador Raimundo Nonato, como vota Vossa Excelência?
Escolher os votos, né? Deixa o Bardot nonato para quando ele retornar. Ou podemos passar por 240, suspender de novo. Vamos escolher os votos. Vamos continuar quando o desembargador Raimundo Nonato retornar. Ele cai, né? Então vamos escolher os votos, não vejo nenhum problema. Quando o desembargador Raimundo Nonato retornar, evidentemente ele vai prolatar o seu voto na turma estendida. Colegas, na sequência eu voto eu, depois o desembargador José Ricardo, e quando o desembargador Raimundo Nonato retornar, ele prolata o seu voto. Mas, colegas, a matéria já está bem posta. Trata-se aqui de uma ação que objetiva compelir a Universidade de Fortaleza a matricular e cursar medicina nessa conceituada instituição de ensino, a Unifor, proveniente a autora da faculdade, salve engano, é UNITA, né? UNINTA. UNINTA e Unifor, excelência. UNITA e Unifor, isso. UNITA. Faculdade essa que a autora originariamente cursava, localizada no interior do estado do Ceará. Por causa de pedir, ela aduz, sobretudo, doença grave em uma pessoa da família, no caso, seu genitor. Também aduz, adiciona, soma, que a própria autora, a aluna, e teve deferida em seu favor uma tutela de urgência, tanto que passou a cursar na Faculdade de Medicina aqui em Fortaleza, na Unifor, aduz que também está com problemas de saúde, acometida de depressão. Mas, colegas, eu vou pedir vênia ao eminente decano desembargador Emanuel e ao desembargador Raimundo Nonato, que já o acompanhou no julgamento primitivo, na Câmara Simples. E não vou me demorar, colegas, mas eu ratifico o pensamento do relator, desembargador Carlos. A meu sentir, e eu tenho aqui, eu até compilei várias
houve, de fato, uma evolução na jurisprudência do nosso tribunal, das câmaras de direito privado. Eu acho que está bem caracterizado isso, desembargador Carlos. Bem caracterizado mesmo. Nessa evolução do pensamento. E o que prevalece agora, de forma bem destacada, e, ao meu ver, de forma acertada, coerente, com a legislação específica sobre a matéria, é da impossibilidade do deferimento judicial dessa transferência à míngua de suporte legal, né, em que pese, não desconheço isso, em que pese uma moléstia comprovada no genitor dessa senhora requerente. Mas nós somos aplicadores da lei. E reconheço também que há alguma jurisprudência em sentido adverso. Parabenizo o desembargador Emanuel pelo judicioso voto, mas eu não vejo como, atento aqui à legislação específica sobre a matéria, não vejo como deferir essa transferência. Agiu corretamente o magistrado a qual julgar improcedente e revogar a tutela de urgência, com todo respeito à autora e os seus familiares. Reitera, a evolução da nossa jurisprudência é muito cristalina das nossas câmaras de direito privado. Eu cito aqui uma decisão nesse exato sentido da impossibilidade desse tipo de transferência pelo desembargador Patrocínio, a nossa Câmara aqui, de maio de 2024, um grave instrumento que referido. Eu cito aqui também uma jurisprudência de 2023, do desembargador Everardo Lucena, um outro do desembargador José Ricardo, na primeira Câmara, em 27 de julho de 2022. Tem uma muito recente de minha relatoria, num caso muito semelhante, doença também, de minha relatoria, citada aqui no voto do eminente relator, e o desembargador Emanuel, de forma coerente, ética, como sempre o faz, diz, cita no próprio voto divergente a existência desses julgados. Tem vários aqui também do desembargador Heráclito, muito recente, ainda quando fazia parte da nossa querida Câmara de Direito Privado. Eu cito aqui também. Tem da desembargador Livramento, de 2021, desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, né? Tem um próprio desembargador Raimundo Nonato, em 2021, um caso semelhante. Evidentemente, o eminente julgador deve ter encontrado algum distinguish com relação a esse, que ele, até o presente momento, acompanha a divergência. Tem da desembargadora Lira, tem da desembargadora Vera, mais de um. Então, são muito julgadas. Se eu tenho alguns meus, não é, nesse exato sentido, nessa exata forma de julgar, da impossibilidade dessa transferência que o eminente relator, em seu judicioso voto, ele abraça, acolhe esse entendimento. E se nós formos lá na legislação específica, tem dois requisitos. Primeiro, esse tipo de transferência ela só pode ser realizada mesmo se tiver vaga na universidade. Não se tem notícia disso, de vaga. Segundo, há um processo seletivo. A lei diz lá, tem que ter vaga e realizado um processo seletivo. Aquela outra, na exceção, são servidores civis e militares quando são removidos ex officio. Aí é natural. Se eu sou removido ex officio do Juazeiro do Norte para exercer minhas funções, meu mundo público aqui em Fortaleza, é muito natural, justo, de que a transferência seja automática, por força de lei. E aqui nós não temos essa exceção, e eu
fico muito tranquilo, né? Fico despreocupado, que eu não vejo nenhuma ofensa à isonomia, pelo contrário. Todo respeito, eu vejo que se defida for a transferência, como o desembargador relator afirmou, há um precedente, nós podemos entrar num terreno movediço, anti-isonômico, não é? Porque outras pessoas vão se submeter a esses requisitos e aqui o judiciário está compelindo fora do espectro de abrangência da legislação específica sobre a matéria, não é? Então, nós temos a obrigação de manter, o CPC diz lá, segurança jurídica, manter coerente, firme, duradoura a nossa jurisprudência. Há poucos dias, na minha situação, há poucos dias, eu decidi de forma diferente, por 2 vezes, né? Então, não tem como você encontrar aqui uma distinção, né? Com todo respeito aqui a requerente, mas não tem nenhuma distinção desses casos que eu decidi, né? Como o desembargador Carlos disse, é uma perplexidade muito grande para o judicionado, não é? O magistrado decidir de uma forma, num caso muito semelhante, mesmo a situação fático-jurídica é a mesma, de uma forma, 2 meses antes, 3 meses antes, e em seguida, sem qualquer superação do entendimento ou um fator de distinção claro, julgar de outra forma, não é? Nós não podemos passar essa, a respeito mais o entendimento divergente. Não podemos passar, no meu caso, não é? E eu acho que o caso do desembargador Zé Carlos, do desembargador Carlos, que tem jurisprudência bem firme nesse sentido, adverso da pretensão, nós não podemos passar uma insegurança dessa. Não é? E aí, doutor, só para concluir, de forma bem sintética, eu não vejo como aplicar a teoria do fato consumado e dou várias razões para tanto. Primeiro que o relator adverte para isso aí. Muito preciso, desembargador Carlos. Diz, olha, houve a matrícula onde for por uma decisão precária, provisória, uma tutela de urgência que foi deferida. Então, a parte não pode gerar uma expectativa, além do que contém a tutela, desembargador Zé Ricardo, não pode gerar uma expectativa de situação estabilizada, imutável. Né? Das tutelas de urgência a provisoriedade, não é? Ela tem que ser ratificada numa sentença de mérito e não foi de forma correta, não é? Segundo, o Supremo já decidiu isso, o relator também toca isso e traz N jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é? Não podemos declarar, afirmar a existência da teoria do fato consumado quando o direito é um linguagem simples e direta, quando o direito não é bom, quando não há respaldo fático nem jurídico para a pretensão. Então, não tem teoria do fato. E aí, mais um pouquinho, eu podia até admitir, e aí seria, aqui a gente, estou até me demorando um pouquinho mais para ver se o desembargador Nonato volta, né? Mas, para concluindo, eu podia até admitir a teoria do fato consumado, excepcionalmente, uma situação muito peculiar, se essa senhora já tivesse concluído até o curso de medicina. Talvez, não é? Talvez aí haveria uma situação jurídica, não vou nem falar em teoria do fato consumado, tecnicamente falando, mas tivesse uma situação jurídica de término do curso. Não, foi aprovada por 6 anos, normalmente 6 anos de medicina, e foi aprovada. Talvez nessa situação a Câmara tivesse, talvez, uma decisão em outro sentido. Talvez, né? Mas aqui não é? E eu até fui aqui cascavilhar os autos e me parece que, apesar de a ação já ter uns 5 anos, né, essa tutela de urgência,
mas já está bem longe ainda da conclusão do curso. Então, seja sobre esse aspecto aqui, a gente não, pelo contrário, a Câmara ela é maleável onde pode ser, né? É justa, né, nos seus julgados, procura compatibilizar aqui as pretensões, né, de uma forma mais justa possível, né? Mas aqui não dá. Aqui não dá. Vai manter o sistema de precedentes que nós vivemos. Não dá. A jurisprudência aqui é muito consolidada e a jurisprudência aqui citada no todo respeito, Barra do Emanuel, no voto de Vossa Excelência, mas todas são 2017, 16, 14. Né? A Justiça Federal também tem N jurisprudências atualizadas, N, né? Nesse sentido que o relator está aqui a propor o voto. Porque eu vou acompanhá-lo, Barra Carlos, na integralidade, pedindo máxima venha ao Barra do Emanuel e até a vez passada, digamos assim, o julgamento passado da Câmara Simples, o desembargador Raimundo Nonato. Valeu os recados. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o doutor João Feitosa Filho pela sustentação oral, bastante esforçada, mas tudo o que o nobre causídico explanou e desenvolveu em sua sustentação oral não foi o suficiente para me convencer a mudar o entendimento que adoto desde quando era juiz da 19ª Vara Civil de Fortaleza, em que já comungava com esse pensamento acerca das hipóteses restritivas acerca das transferências entre instituições de ensino superior. No caso, sob julgamento, estamos diante de uma transferência voluntária em que a requerente, ora apelante, não se submeteu a processo seletivo prévio para obter essa transferência de curso superior do UNITA para a Unifor, como também não evidenciou, no caso concreto, haver a disponibilidade de vagas para o curso de medicina na Universidade de Fortaleza que possibilitasse, fosse ela contemplada com essa transferência. As hipóteses previstas na Lei 9.394 de 1996 são pontuais e dizem respeito, repito, às hipóteses de transferências voluntárias, em que o aluno pleiteia a transferência de curso, nos casos em que houver disponibilidade de vaga na instituição de ensino superior a qual ele almeja ser transferido, e desde que haja o prévio processo seletivo. Fora dessas situações, o que há é verdadeiramente uma situação anti-isonômica, como é a que está sendo buscada pela requerente, ora apelante, que, por força do fundamento da existência de uma doença em um familiar e dela própria, pretende se colocar em uma situação diferente de outras pessoas nas mesmas condições. Caso seja provido esse recurso, que não acredito, né, estaremos propiciando uma situação anti-isonômica. Muitas pessoas que cursem algum tipo de instituição de ensino superior poderão vir ao judiciário alegando motivos de saúde para obter essas transferências. E motivos de saúde, na situação em concreto, não é justificativa suficiente para respaldar essa transferência de curso de ensino superior. A outra hipótese, como foi
demonstrada pelo eminente relator e também pelo desembargador Mauro Liberato diz respeito às transferências ex officio, ou seja, de servidores públicos federais ou militares que sejam removidos em seus empregos ou cargos públicos, que também não é a situação da requerente ora apelante. E o meu posicionamento não é nenhuma surpresa para o eminente advogado, que defende os interesses da apelante, justamente porque o eminente relator traz em seu voto pelo menos um ou mais, alguns acórdãos de minha relatoria em que defendo exatamente esse ponto de vista, em situações idênticas. Né? E todos nós sabemos que o Código de Processo Civil atual, 2015, ele determina que os tribunais deverão manter íntegra, estável e coerente a sua jurisprudência, de maneira que o desembargador Emanuel, com todas as vênias ao respeitável entendimento de Vossa Excelência, no meu ponto de vista, não há outro caminho, como Vossa Excelência costuma dizer, a não ser o desprovimento do apelo. E com relação à teoria do fato consumado, que foi muito bem abordada pelo eminente relator em seu judicioso voto, também, igualmente, não se aplica no caso concreto, inclusive porque a apelante não concluiu o curso, né? E esteve estudando na Universidade de Fortaleza de forma absolutamente precária. E tanto é verdade que o juiz de primeiro grau, após conceder a tutela de urgência, no julgamento de mérito, entendeu por julgar improcedente a pretensão da autora exatamente pelo fato de que ela não preenchia e nem preenche os requisitos estampados na lei de regência. Com essas considerações, senhor presidente, de forma muito tranquila, eu voto acompanhando a relatoria, pedindo todas as vênias ao eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque, pelo seu também judicioso voto, e o desembargador Raimundo Nonato, que o acompanhou no julgamento primeiro, né, mas comungo do mesmo pensamento exarado no voto do eminente relator, também acompanhado pelo desembargador Mauro Liberato. Não vejo, de forma muito tranquila, qualquer situação excepcional que possa justificar o provimento do recurso. No meu entendimento, a transferência ela não se amolda aos critérios legais previstos na lei de regência, e por isso eu voto pelo desprovimento do recurso, mantendo rígida a sentença recorrida e, assim fazendo, acompanhando o judicioso voto do eminente relator. Pois não, desembargador José Ricardo. Vejo que o desembargador Raimundo Nonato já retornou. Já, presidente, já estou aqui. Pois não, desembargador Nonato, você tinha que passar da votação do demais, aguardando Vossa Excelência, no julgamento da TEC 942, aquele a respeito das transferências entre universidades privadas, né? É que o desembargador Emanuel abriu a divergência, né? O desembargador Emanuel manteve a divergência, né, pelo provimento, né, do recurso. O desembargador relator, o desembargador Carlos, mantém, reitera, reafirma, né, a manutenção da sentença de improcedência, com cassação da tutela de urgência que foi deferida. E aí eu passo a palavra a Vossa Excelência, desembargador Nonato. Eu peço vista, presidente. Pois não, desembargador Nonato. Então, vista concedida ao desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Suspenso o julgamento. Presidente, agora, como eu notei que o aparelho não é tão seguro assim como a gente imaginava, se Vossa Excelência puder dar prioridade aí aos meus, eu agradeço. Né? Badonato, só cientificando aqui, os colegas me advertindo, que esse aqui é aquele 942 já. Nós estamos no 942 que Vossa Excelência... Não é isso mesmo?
Exatamente, é o da transferência. E o Isso. desembargador Emanuel tinha aberto a divergência. Pois não. Tá certo. Então, vista ratificada. Vamos dar preferência aqui ao desembargador Nonato. Painel. Tem, mas agora vamos voltar para o. Ainda tem sustentação. Ainda há sustentação. Qual é agora o número? 334, chama julgamento. O Donato participa. Apelação Cid Fortaleza, apelante Gregório do Costa Duarte, apelado do Itaú Unibanco S.A. Relato de Bador Carlos Augusto Gomes Correia. Requereu sustentação oral banco. Apelado, número é 026 90 27 4.2028 060001. É o 334, colegas. Turano, o recurso está sendo conhecido e não provido. Felizmente, teria que declinar novamente, Pois não. desembargador. Secretaria anota e eu anuncio o resultado da decisão está unânime, né? Não é isso? 334. Então, eu anuncio o resultado de apelação se conhecida e não provida. Decisão unânime. Obrigado, doutora Ana. Muito obrigada. Um resto de semana abençoado para todos nós. A senhora também. 68 agora, não é isso? Uns aos virtuais. O Donato participa. É um agravo instrumento de Fortaleza, agravante José Lúcio Flávio Lemos, gravada Caixa de Assistência dos Servidores Fazendários Estaduais, CAFAES. Relator de Bador Emanuel. É o 68. Número é SAG 062 24 66 57 2024 806 0000. Requereu sustentação ao doutor Caico Gondim Borelli. Pelo sistema de videoconferência, é porque 24895, a OAB do eminente advogado. Está presente, doutor Caico? Caico Gondim Borelli. Não? Doutor Caico Gondim Borelli, OAB Ceará 24.895, Ceará. Não se encontra presente no sistema virtual. Nem justificou, vamos prosseguir com o julgamento. 68, que não tem resultado. Gratuito de Bador Emanuel. Recurso desprovido. Então, anuncio o estado de julgamento. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sistema do voto eminente relator. Decisão consensual. Certo. O desembargador Zé Ricardo pode deixar para daqui a pouquinho. Tem um pedido de vista do desembargador Emanuel. O desembargador Nonato participa. É o 372, 376 e 372. Eu acho que é conveniente, porque inclusive na próxima semana eu não estarei, eu estarei de férias. Não é? Então vamos passar para o 942, enquanto o desembargador Nonato está com o sistema perfeito. Chamar julgamento técnico 942, apelação civil de Itarema, apelante Banco do Nordeste do Brasil S.A., apelada Estivas Agricultura Limitada, apelada Nautilus Agromarinha Limitada, apelada Aquacrusta Marinha Limitada, apelada Livino José Silveira Soares Salles, apelada Sandra Maria Rio Salles. Relator de Bador Carlos Augusto Gomes Correia, 309 0006 025 10 2016 80601 04 é o número do Sistema de Automação da Justiça. Cito o julgamento. Iniciado o julgamento pelo chefe do voto provisório na sessão dia 7 de fevereiro do ano em curso, o eminente relator votou pelo parcial conhecimento para na parte conhecida dar-lhe provimento, no que foi acompanhado pelo senhor desembargador Emanuel Leite Albuquerque. Sessão, desembargador Raimundo Nonato pediu visto dos autos para a eliminação da matéria. Na sessão do dia 21 de fevereiro, o senhor desembargador Raimundo Nonato, que havia pedido visto dos autos, colocou em mesa, dando continuidade ao julgamento,
apresentou o voto pelo parcial provimento do apelo para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Na sequência, o relator previsto dos autos para melhor exame da matéria. Reapreciando o processo na sessão do dia 13 de março, o ilustre relator, que havia pedido visto dos autos, socorreu em mesa e, dando continuidade ao julgamento, retificou o voto apresentado anteriormente, votando pela anulação de ofício da sentença e retorno do processo ao primeiro grau. Diante do novo entendimento, o senador desembargador Emanuel Leite Albuquerque pediu visto dos autos para melhor exame da matéria. Na continuidade, anunciado o processo na sessão dia 17 de abril, o desembargador Emanuel, que havia pedido visto dos autos, colocou em mesa e, dando continuidade ao julgamento, apresentou o voto vista pela anulação da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau, acompanhando o eminente relator. Na sequência, o desembargador Raimundo Nonato pediu visto dos autos para melhor exame da matéria. Na sessão dia 8 de maio, excelentíssimo senhor desembargador Nonato, que havia pedido visto dos autos, colocou em mesa e, dando continuidade ao julgamento, ratificou seu voto pelo parcial conhecimento e não provimento do recurso. Em seguida, o eminente relator, desembargador Carlos Augusto, manteve seu voto pela anulação da sentença, corretor dos autos ao juízo de primeiro grau, sendo acompanhado pelo desembargador Emanuel. Resultado não unânime da apelação, técnico 942. Palavra de desembargador Carlos. Um resumo, desembargador Carlos, que todo mundo aqui já está... Pode falar, né? Pô, Rodão, você está falar, né? É o seguinte, eu até procurei aqui o voto do desembargador Nonato, que ele até estava lendo um dia e, infelizmente, não sei, não foi inserido aqui no processo. Mas tem dois fatos que Sua Excelência mencionou para abrir a divergência. Inicialmente, ele disse que a mudança digamos, da relatoria, do entendimento da relatoria, no que se refere à tese pela relatoria, né, abraçada, acolhida, seria uma inovação recursal. Com devida vênia, Excelência, inovação recursal, o julgador, ele não pratica, ele não faz inovação recursal. Inovação recursal é um ato estritamente da parte, daí o próprio nome. O julgador não recorre. O único caso que o julgador recorre é o recurso de ofício, né? Naqueles casos em que o poder público participa. De forma que não há inovação recursal, né, no que se refere ao entendimento de Sua Excelência, que falou que o fato da relatoria ter reconhecido a ilegalidade e ter declarado, aliás, a nulidade e ter declarado-a seria uma inovação recursal, né? Com a devida vênia, entendo eu que essa premissa ela é por demais equivocada. Um outro ponto também, Excelência, foi que Sua Excelência afirmou a ausência de prejuízo ao BNB. Eu lembro muito bem uma situação, eu assistindo às questões de direito penal na época da Lava Jato, Supremo e tudo, e o tribunal de origem, segundo a imprensa noticiava, alegava que o réu foi condenado e não havia prova de prejuízo. O réu sendo condenado, né? Então, aqui, eu traçando um paralelo, como não há prova de prejuízo se o BNB foi condenado a pagar um valor que a relatoria considera indevido? Prejuízo maior do que esse, creio eu que não existe. Entendeu? De forma que, aí eu trago aqui, Excelência, inúmeros julgados de despacho saneador em que ocorreu, digamos, o princípio da não surpresa, né? Que é a situação desse caso. O banco pediu o quê? Pediu que se instaurasse uma instrução para observar, para comprovar que o dinheiro, que o emprestado, salvo engano, 29 milhões e fração, havia sido destinado para uma atividade diferente que não aquela contratada originalmente. E, de supetão, sem sequer anunciar o julgamento, ou, enfim, ou despachar de forma a sanear o processo, limitando os pontos controvertidos, o juiz prolatou a sentença ora apelada.
eu tenho aqui julgamento de Sua Excelência, o desembargador Zé Ricardo, eu tenho julgamentos aqui recentíssimos do ano passado, em que se violou, em que se fez ausente o despacho saneador ou anúncio de julgamento antecipado de Sua Excelência, o meu eminente desembargador Zé Ricardo Vidal Patrocínio. Nós temos aqui a apelação civil 039, 046-37-2012. 806-112 do nosso querido, 112, aliás, do nosso querido Juazeiro do Norte, terra de Sua Excelência, o desembargador Raimundo Nonato. Nós temos também o desembargador Mauro Liberato, também aqui nós temos o 020, 303-33-2023, de Acopiara, no mesmo sentido. Nós temos também, Excelência, o julgamento aqui de Sua Excelência, o desembargador Emanuel Leite Albuquerque, também recentíssimo, de 2022. E nós temos também o julgamento do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, quando integrava a Câmara de Direito, a segunda Câmara de Direito Público. Pode até, não mais direito público, não, mas o processo em si, a ritualística processual é a mesma. Procedimento de direito, o procedimento é do direito, mesmo direito público, mas a ritualística normal. Não se anunciou o julgamento antecipado, nem saneou o processo. Também de Sua Excelência, desembargador Raimundo Nonato. Por sinal, trago dele, dois processos, ambos determinando, tem um deles aqui, ó, do dia 15 de março de 2023, Sua Excelência determina o retorno dos autos à origem, né? julgando prejudicado o apelo. Feitas essas considerações, Excelência, eu confirmo integralmente o voto já proferido pela anulação da sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de que se dê o processamento devido na forma da legislação processual vigente. É o voto. Foi não, desembargador Carlos, desembargador Manuel, com voto, Excelência. Mantenho o mesmo entendimento, Acompanhando o relator. já antes acompanhando o Anulação relator, da sentença e todos os autos. pedindo venhas ao nosso preclaro e constituído desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Foi não. Desembargador Raimundo Nonato, como vota Vossa Excelência? Está ali, né, desembargador Nonato? Desembargador Raimundo Nonato? A apelação civil de São Benedito. Então vamos prosseguir, colegas. Suspender o julgamento 942 para passar para a apelação civil de São Benedito, apelante ARAA, apelada TSF, relator do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, é o 240, número SAI 0201 212 26 2023 806 0163. Requerer citação do Dr. Pedro Ilmar César Carneiro Júnior, OAB Ceará 46.841. Dr. Pedro Ilmar estava na sala. Dr. Pedro? Estou presente, nobres desembargadores. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa Dr. tarde. Pedro, dispensa a leitura do relatório? Dispenso, sim. Doutor Pedro, boa tarde. Quase noite. Boa tarde. O voto do relator do Zé Ricardo é no sentido de anular a sentença, provimento parcial do recurso interposto por Vossa Excelência, o retorno dos autos do juiz Acuó para as providências legais cabíveis.
reconhecendo o cessamento de defesa que foi levantado na peça de apelação. Excelência, dá por satisfeito? Satisfeito, Excelência. Declina, portanto, da sustentação, não é isso? Exatamente, declino. Pois não. Agradeço e eu anuncio o resultado do julgamento. A apelação civil conhecida e parcialmente provida, esteve do voto do eminente relator. Muito obrigado, Excelência. Bom trabalho a todos. Pessoal. Nada, doutor. Boa noite. Quase noite. Temos o voto visto do desembargador Emanuel, mas o desembargador não tem que estar presente. Outro visto do desembargador Emanuel tem que estar presente. O voto do desembargador Carlos também. O desembargador Emanuel também. E o do próprio desembargador Raimundo Nonato. Evidentemente, não podemos ir para frente. Vamos anunciar os extras de voto para a gente ir ganhando tempo. Enquanto o desembargador em seus extra pauta. Conflito de competência número 1, suscitante. Juiz de direito da vara da comarca Irauçuba, suscitado juiz de direito da segunda vara da comarca Trairi. É de minha relatoria. Conflito conhecido, declara competente juiz da segunda vara da comarca Trairi, portanto, suscitado. O número 2, conflito de competência também de minha relatoria, 0000-206-35-24-806-0000. Resultado do julgamento. Conflito conhecido, declarando-se competente o direito da terceira vara civil da comarca Fortaleza, portanto, suscitado. Todos estão unânimes, então? Argumento unânime, tanto o primeiro como o segundo. Terceiro, conflito de competência, da minha relatoria também, 0004-062-41-2023-806-0000. Resultado do julgamento, conflito conhecido, declarando competente o direito da 28ª, 28ª, isso mesmo, vara civil da comarca de Fortaleza, portanto, suscitado. Não temos mais esta pauta. Temos alguns processos de tirada de mesa, vamos anunciá-los. Né? Essa lista já esteve ali, aliás, está até o presente momento, na banca, na tribuna, melhor dizendo, dos eminentes advogados. Processo de tirada de mesa, número 10, número 12, número 13, número 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 33, 74, 83, 245, 246. Todos discriminados aqui. 250, 251, 253, 263, 266, 274, 277, 279, 280, 282, 289, 290, 291, 292, 298, 299. Tem 299 aqui. São nas mesmas partes, né? Deve ter havido algum arquivozinho. Do 301, 305, 316, 328, 337, 338, 46, 62, 244, 257, 258, 269, 270, 272, 308, 327 e 82. 287 também? Mas já... Porque ele foi completamente de mesa, ele é de mesa. Depois de negócio do biscoito. E ainda 287. Todos eles retirados de mesa. E de pauta. Todos eles aqui discriminados. Constantes aqui da publicação. É o 359 de pauta agora. 357, 145, 154, 128. Então, continuando de tirar de pauta, 145, 154, 128, 343, 281, 21, 38, 9, 27, 340, 341, 342, 363, número 3, 8, 77, 101, 126, 140, 158, 345, 351, 347, 242, 264, 284, 297, 306,
336, 139. Só conferir aqui esse 139. De fato, 139, está correto, retirar de pauta. 346, 287 não, né? Só até o 346. R$134. Grave instrumento, agarrante Banco do Brasil S.A., agravado Oscar Costa Filho. A decisão agora está unânime. E eu anuncio o resultado do julgamento. Recurso conhecido e desprovido. Sistema do voto relator. Outros que tem que ser de relatoria do desembargador José Ricardo. Ou meu. Meu ou do desembargador José Ricardo. É o que tem para decidir agora. Todos estão votados? (366) de relatoria de quem? Meu. 366. Isso. 366. Falta a votação do desembargador José Ricardo. E 366. E é meu. Carlos Augusto. 366. Badocar também acompanha a relatoria, não é isso, Badocar? Isso. E julgada. Isso. Temos tempo. Olha. Então, apelação civil 0154674771201280600001. Apelante apelado, massa falida do Banco Fortaleza S.A., Trevo Imobiliária Limitada. Votação se encontra unânime nesse momento, no sentido de conhecer-se da apelação e provê-la parcialmente. Sentença anulada, julgamento de proceder dos pedidos da parte autora, recurso adesivo prejudicado. Decisão consensual. Tem mais algum meu? Badou Zé não tem nenhum, né? De Badou Caso, vamos logo adiantando. Tem? E quem falta? Votar, né? Não, é do sistema provisório. Algum outro que um colega não votou. Não, eu digo sistema provisório. Sistema provisório. Do relator de Badou Carlos. 2-4. Falta o voto de quem?
248, Badu. 248? É. Então, agravo interno civil, relator de Badu Carlos Augusto. Gravante Crefisa, gravada Nelly Isabel Cardoso. SAG 0002-542-03-2018-806-007-1/50 mil. Estado do julgamento. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime. É 262, Badu Manel. Vossa Excelência, se puder logo ir examinando. Acompanha a relatoria? Então, guardar o de Badu Nonato. Também estou acompanhando. Esse aqui eu posso botar lá. 271. Esse limite não está disponibilizado. 272. 17. Não tem dano moral porque são funções isóveis. 335. Acompanhando. Tem que aguardar o de Badu Nonato. Agora. Qual? Eu já tinha votado? Então, os embargos de declaração. Embargante, Banco Itaú Consignado S.A., embargada Keila Maria Pereira Dias Ancelina, relator de Badu Carlos Augusto, 271, SAG 01749946921780600001/50 mil. Estão sendo conhecidos e não providos os embargos. Decisão consensual. Aí tem uns dois aqui que estão disponibilizados. Eu tenho que ter uma sequência aqui. 294. Não, antes desse 294, tem uns dois que não estão disponibilizados. Ah, tá. Eu não estou votando. 371. Esse 294, eu tenho só uma dúvidazinha, viu, governador? O valor da causa aqui, 176.400 e alguma coisa. 45. Você está considerando isso como valor alto? E está aplicando, enganou em 1.000, né? Está aplicando 10%? Não, não estou não. Eu estou mantendo a decisão do juiz. Qual elenco é? 294. 294. A discussão aqui é sobre honorários. A parte lá não é
É um título mais exorbitante. Esse é um título que foi apenas um valor No 7, voto. Só o voto do senhor. Qual? No 7. 7? Relatoria de quem? Digamos assim, ao executado. E eu segui o entendimento do julgador. Ele aqui aplicou R$ 1.000, é isso? Foi. Então não tem nada a ver com o tema dessa atividade. Eu não considerei, não. Esse tema não. Se você não considerou, me perdoe eu ficar. Não. Eu não considerei porque é o seguinte. Acompanha o relator. Ele disponibilizou um crédito. E o juiz julgou esse crédito. Eu li esse acordo. O banco que disponibilizou esse crédito. Certo. Aí seria só o valor que foi usado. Aliás, não houve nem. Vamos suspender um pouco a sentença. Desculpe, a sessão, né? Eu achei, quando eu mandei aparecer, com aquele lá do. Na suspensão, anunciar o estado de julgamento desse ponto unânime do sistema provisório. E também. A apelação civil 0009 968 17 Francisco Messias Neto Souza, Colado Maria de José João. 30 fontes, tratado da Manuel. Agora está. O 7 está faltando, Vossa Excelência. Na minha relatoria. Curso conhecido em parte, na parte conhecida desse programa. Se confirmaram, Foi fundado, saudar são dados. o banco entrou com essa ação, mas não juntou nenhum instrumento de dívida. Suspender a sessão aguardando o retorno do debater Raimundo Nonato pelo sistema virtual. Sessão suspensa. E aí,